Leitura do dia. 33/365. Levítico, 7 a 9. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 2 de fevereiro do Plano Anual. Levítico, 4. Você já cometeu algum erro que só veio a perceber mais tarde? Embora este não tenha sido um pecado intencional, não deixou de ser pecado. Um dos propósitos dos mandamentos de Deus era alertar os israelitas sobre os pecados involuntários a fim de que não viessem a repeti-los e então fossem perdoados. Os capítulos 4 e 5 mencionam alguns destes pecados não intencionais e como os israelitas poderiam conseguir perdão. Enquanto você lê mais sobre as leis de Deus, tenha em mente que o objetivo delas era ensinar e guiar o povo. E procure estar mais atento ao pecado em sua vida. O sacrifício pelo pecado era para aqueles que 1. Cometiam um pecado sem o perceber ou 2. Cometiam-no por fraqueza ou negligência, e não por rebelião hostil contra Deus. Animais diferentes eram sacrificados por diversos tipos de pecado. Mas a morte de Jesus Cristo foi o sacrifício final pelo pecado na Bíblia. Conta-nos o motivo. Levítico, 5. Alguma vez você jurou fazer ou não algo e então percebeu quão tola era a sua promessa? O povo de Deus é chamado a manter sua palavra ainda que seja difícil cumpri-la. Jesus alertou contra o juramento, no sentido de fazer votos ou promessas, quando disse: seja porém o vosso falar sim sim e não não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Nossa palavra deve ser suficiente, se achamos necessário reforçá-la com juramentos. Há algo errado com a nossa sinceridade. Uma pessoa sábia e autocontrolada evita fazer promessas precipitadas. Todo o sistema de sacrifícios não poderia ajudar o pecador a menos que a oferta fosse trazida com atitude de arrependimento e disposição para confessar o pecado. Por causa da morte de Cristo na cruz não precisamos hoje sacrificar animais. No entanto, a confissão é fundamental porque demonstra consciência do pecado, reconhecimento da santidade de Deus, humildade perante Ele e disposição para deixar o pecado. Mesmo a morte de Jesus será de pouco valor se não nos arrependermos e o seguirmos. Ela é semelhante a uma vacina contra uma terrível enfermidade, não ajudará até que entre na corrente sanguínea. A oferta pela culpa era um meio de tratar o pecado cometido por ignorância. Era para aqueles que pecavam de alguma maneira contra a propriedade sagrada, o tabernáculo ou o sacerdócio, bem como para os que involuntariamente pecavam contra alguém. Em ambos os casos, um carneiro sem defeito tinha de ser sacrificado. As pessoas prejudicadas deviam ter as perdas compensadas e havia também uma multa de 20%. Embora a morte de Cristo tenha tornado a oferta pela culpa desnecessária, ainda precisamos agir corretamente para com aqueles a quem ferimos. Levítico, 6. Aqui descobrimos que o ato de roubar envolve mais do que simplesmente tirar algo de uma pessoa. Encontrar alguma coisa e não a devolver ou recusar-se a devolver algo emprestado constituem outras formas de roubar. Este é um pecado contra Deus e não apenas contra o seu vizinho, um estranho ou uma grande empresa. Se você se apossou de algo fraudulentamente, confesse a Deus o seu pecado, desculpe-se com o dono e devolva os itens roubados com juros. Enquanto as ofertas anteriores e os sacrifícios eram realizados pelo povo, os capítulos 6, 8, 7 e 38 tratam do procedimento sacerdotal. O holocausto era apresentado pela manhã e ao entardecer por toda a nação. O santo fogo no altar precisava ser mantido aceso porque 1. Deus o havia iniciado. 2. Representava a eterna presença de Deus no sistema de sacrifícios. 3. Mostrava ao povo que apenas através do gracioso favor de Deus seus sacrifícios poderiam ser aceitos. O fogo de Deus está presente hoje na vida de cada crente. Ele acende a chama quando o Espírito Santo passa a habitar em nós e zela tanto por isto que crescemos em graça enquanto andamos com Ele. Quando temos consciência de que Deus vive em nós, aproximamo-nos dele com confiança para pedir perdão e obter restauração. Poderemos fazer o nosso trabalho com força e entusiasmo. Somos hoje sacerdotes e a cada manhã temos a responsabilidade de acender a lenha sem deixá-la apagar. O fogo precisa estar aceso continuamente todo o dia inteiro.